Olá, estamos começando mais um Personalidades e eu vou começar falando de educação, porque tem tudo a ver com o meu entrevistado de hoje. Eu quero falar do Xodó da Tia Joyce e do Extensão X, essas duas escolas incríveis. Incríveis porque elas estão aqui tão pertinho da gente e dão oportunidade da gente levar os nossos filhos para um ambiente que é saudável, um ambiente que tem educação como uma forma muito ampla, não é só o conhecimento, é educação mesmo, é vida social, é feito por pessoas que amam o que estão fazendo e por isso a gente vê a diferença nos nossos filhos, no crescimento deles. O Xodó com os pequenininhos e o Extensão vai até o terceirão, dá para tu compartilhar conhecimento, educação, essa vida social com teu filho, desde pequenininho até o terceirão lá no Extensão X, que eu acho que é o que eu vou fazer com o Ari Bernardo, que ele ama. Aliás, eu quero mandar um beijo especial pro seu Eroni, que é um senhor que trabalha no Extensão. Todos os dias o seu Eroni, ele é aquele que vai lá e pega cada criancinha no carro do pai e da mãe, leva, depois traz, sempre com um sorriso. Ele é assim um símbolo grandioso do Extensão X, do Xodó, dessas pessoas que trabalham com tanto amor e eu acho que também por muita valorização. E aliás, por falar de valorização da educação, vou apresentar então meu entrevistado de hoje, o professor que está, vereador Igor Batista Gomes. Tudo bem, Igor? Boa noite, Karen. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar contigo e dividir essas experiências, o aprendizado que a gente vem vivenciando como professor e como vereador. Né? Vamos começar assim pela questão da educação mesmo, né? Sim. Como é que chegou em ti assim, a motivação? Eu gostaria de ser professora. Era uma coisa que tu já pensava desde pequeno? A minha mãe foi professora, depois ela acabou se tornando psicóloga também, mas ela foi professora, ela teve um jardim de infância na casa onde eu morava, então eu posso dizer que a minha casa foi uma escola, de certa maneira, mas isso nunca tinha me tocado, tanto que eu acabei me formando em Direito. Aí eu fui embora para São Paulo, né? Estudei cinema, estudei tudo que eu tinha vontade de fazer. E aí comecei a fazer faculdade de História. Pelo amor que eu tinha pela história, pela literatura que envolvia história. E surgiu uma possibilidade em 2008 em lecionar no Colégio Energia. Eu estava ainda morando em São Paulo, recebi essa proposta, vim passar um fim de semana, conversei com a proprietária. E eu acabei retornando, e quando eu entrei em sala de aula, parecia que eu já tinha feito aquilo minha vida inteira, e sabe-se lá quanto tempo, sabe? E ali eu me encontrei, e dali eu não saio mais, né? Então acho que quem é professor em tudo que faz na vida, né? Sim. Uma missão. Hoje eu tava falando com uma criança, daí a criança comentou uma coisa, daí eu assim, não é assim. A história é... Tu acaba enxergando em tudo, né? Porque eu acho que o professor, ele tem essa obrigação de espalhar, né, o conhecimento, o que ele aprendeu, né, e isso tu acaba sendo professor o tempo inteiro. Tu continuas professor? Sim, continuo. Eu só diminui um pouco a minha carga horária, porque senão eu não conseguiria nem ser professor e nem vereador. Porque assim, se tu quiser fazer alguma coisa, trabalhar com vereador, tem muita coisa pra fazer. É gente que tu recebe o tempo inteiro, é projeto que tu tem que ir atrás. Hoje eu vim de 3 reuniões com entidades diferentes sobre projetos que eu tô querendo fazer. A história tem muitos aspectos, né? E um dos aspectos muito importantes e relevantes da história é justamente a política. Sim. Dá para tu aprender muitas coisas observando a história e trazendo para esse aspecto. Foi isso que te mexeu aí dentro, a questão, vou ser candidato? Ajuda porque o presente é reflexo do passado. E tu entende que as grandes nações foram criadas por ideias, por pessoas que perseguiram o ideal e conseguiram transformar. E quanto mais pessoas se envolverem nesse mundo, mais a transformação ocorre, né? O professor de história, acho que naturalmente quase todos eles são meio políticos, né? Porque te leva a ter uma outra visão. Isso aqui deu certo lá, isso aqui não deu certo, isso aqui vai levar para um caminho perigoso. Entre a ideologia e ter um cargo político, tem aí no meio uma laminha que se chama uma campanha eleitoral. Sim. Né? Como é que foi fazer uma campanha eleitoral? Te surpreendeu em algum momento, negativamente, positivamente? Foi uma experiência de conhecimento, de certa maneira, da minha cidade. Eu fui em locais que eu tinha passado só, mas eu fui lá, eu conversei com as pessoas. E isso serviu como uma porta de entrada de eu redescobrir um monte de pessoas que me amavam demais, né?
e que às vezes a gente não tem contato pela correria da vida, né? Mas naquele momento todo mundo se uniu. Foi uma campanha muito familiar, assim, isso foi muito bom. Tem aquelas coisas que te surpreendem, tu chega na casa da pessoa, eles pedem saco de cimento, consulta em dentista e não sei o que, diz assim, mas eu não faço esse tipo de política, né? Ah, mas então o que tu veio fazer aqui, né? Aí tu entende assim, pô, esse tipo de pessoa acaba elegendo aquele político e lá na frente eles vão questionar um monte e reclamar, né? Por que o político faz caixa 2 para comprar o teu cimento? Justo, vai indo pra isso. E aí é uma bola de neve. Teve uma pessoa uma vez que ele me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, olha, gostei da tua campanha, gostei do jeito que tu tá fazendo, mas as pessoas não querem políticos com grandes ideias, eles querem Papai Noel. E aquilo ficou marcado. Não é todo mundo, né? Imagina, claro. É uma parcela pequena. Bom, se fosse tu não teria te eleito. Não tinha conseguido me eleger, com certeza. Tem um lado de que também, durante a campanha eu ia falar, dizendo, a política é tudo vagabundo, não sei o que, não, mas isso é um erro também, né? Tu não pode desestimular pessoas que estão querendo entrar com ideias novas, e às vezes tu acaba desestimulando, né? Mas eu vi os dois lados, né? Eu vi os dois lados, e isso emociona, mas o que mais me chamou a atenção foi como dos últimos anos para cá a população tem se tornado mais politizada, né? Isso é algo que não tem como a gente dizer que não, né? Isso aconteceu, alguma coisa pro lado ruim, né? Indo para um extremo ou para outro extremo, né? Mas de certa maneira a população está se tornando mais civilizada, e na história eu já vi que isso é um pré-requisito para começar um crescimento, seja lá quando for, né? Mas é um início. Que bom. Bom, e tu já começaste assim, chegou chegando, que teu primeiro projeto foi na questão da causa animal. Sim. E que causou uma revolução na cidade, na região, e depois no país, e todo mundo está falando sobre isso, e aí pessoas que odiaram, pessoas que amaram. Fala um pouquinho do teu projeto da causa animal. Se a gente analisar a Câmara de Vereadores, 90% da matéria que é votada ou é indicação, ou é matéria vindo do Executivo, ou nome de rua. Projetos polêmicos ninguém faz, porque tem medo. Né? Mas são os polêmicos que dão a resposta para os problemas. Se fosse fácil, todo mundo tinha feito e pronto. E eu fiquei pensando desde que eu fui eleito, assim, eu vou chegar lá para dar nome de rua, para não querer arranjar problema com esse, com fulano, com ciclano, porque aquele não vai gostar, ou eu vou fazer o que eu fui eleito para fazer. E quem sabe depois do que eu fazer vai ter mais gente que vai se empolgar e vai fazer também. E eu decidi tomar esse projeto, né? Eu estudei um monte, eu fiquei meses, eu fiz consulta com advogados especialistas, eu fui em juízes, eu fui em promotores. Infelizmente, esse projeto acabou chegando no ouvido das pessoas antes que a gente pudesse explicar, né? E teve uma reação, como tu falou, ao início pessoas amando, pessoas odiando, mas no final eu percebi que a grande maioria da população já era favorável. O que veio de gente na rua falar para mim, eu reclamei do teu projeto, mas depois eu vi que ele era muito bom, né? Isso é um problema das pessoas. Que a ideia é uma doação voluntária, descontada na conta de água, de R$1, a partir de R$1, né? Isso. Para causa animal, de castração, e atropelamento para animais abandonados. Por exemplo, se a Karen contribuiu, ela tem cachorros, ela poderia castrar 2 cachorros por ano. Além disso, estaria ajudando a castrar todos os animais da cidade. Pagando R$12. E tu estaria ajudando a castrar todos os animais da cidade. Após 2 anos, essa lei iria para PAI, para ADAR, e depois voltaria para causa animal. Mais de 20 cidades deram entrada em projetos similares. Centenas estão debatendo o assunto. Motivados pelo teu projeto. Motivados pelo meu projeto. Eu recebi a visita de, mais de 30 vereadores, de tudo quanto é lado, de Canoas, de Porto Alegre, de Criciúma, de Cocal do Sul. Eu estou indo para São Paulo, em Itaquecetuba, daqui acho que uns 2 meses, a convite de um delegado que é vereador, que ele quer que eu fale sobre o nosso projeto lá nessa cidade. Teve um deputado estadual que está estudando para dar uma entrada a nível estadual. Fiquei sabendo que teve uma votação, se não me engano, no Senado, aprovando uma verba para mutirões de castração a nível nacional. E comentaram na sessão do nome de Araranguá, né? Então, achas que a reprovação, a parte negativa, que viu o teu projeto negativamente, ela teve este cunho porque era a causa animal? Ou as pessoas simplesmente, eu não quero mais pagar imposto, eu não quero mais que me dê... O que foi que pegou? Tem aqueles que não gostam de animal, né? Isso
existe e a gente tem que entender, né? Nem todo mundo tem os mesmos sentimentos que a gente. O que eu percebo é a desconfiança, a descrença das pessoas com o poder público. Muitos desconfiavam, quem que vai cuidar desse dinheiro? Vai ficar com tal instituição? Não, eu não confio nela. Vai ficar com outra, eu não confio. Então, muitas da crítica era em si da desconfiança de que esse dinheiro ia se tornar castração. E aí, dá para julgar as pessoas de certo modo? Não dá, né? Não dá. Eu, de fato, entrei na política justamente por causa disso, porque eu não confiava, de certa maneira, mais no poder do Estado em si. O que foi importante mais tudo isso, cara, é o debate. O prefeito ainda não decidiu se vai sancionar o que ele vai fazer. Ele só falou para mim que ele vai ajudar, que ele vai apoiar, que ele, independente da forma que for feito, a prefeitura vai participar, vai ajudar. Isso me deixou mais confiante e contente, porque ele assumiu uma parcela. Mas já existe alguma coisa efetiva sendo feita hoje? A gente conversou bastante com os grupos, né, ligados às entidades, e a gente está aguardando a decisão do prefeito. A gente está trabalhando com uma ideia de que talvez ele não queira enfrentar esse caminho do R$1, né? Talvez ele ache que não vale a pena, justamente por esses que não aceitam, né? Porque a gente tem que ver que Mas não é só a pessoa ligar ou mandar pelo Face ou uma mensagem dizendo eu não quero doar? Sim. Seria totalmente simples, viável, né? Juridicamente possível. Como eu conversei com um advogado, ele disse, na pior das hipóteses, esse teu projeto vai parar lá no STF, numa discussão a nível nacional do formato que tu está fazendo a tua campanha. Tem algo que foi levantado durante esse período, quando tu apresentaste a ideia, sobre, mas tem tanta criança na rua, tem tanto idoso, todas as causas sociais que também merecem bastante respeito e merecem bons projetos, mas os vereadores estão aí para fazer outros projetos e sempre estiveram, não é? Tu não pode, não vamos dar para ninguém, já que ninguém vai ganhar, não vou dar para não quero distribuir, né? Eu acho que fica uma injustiça daí para sempre. O que a gente vê assim, vai faltar para a escola, vai faltar para a saúde, com certeza. Assim, por mais que a gente possa fazer, se tu chegar na Noruega, eles vão dizer, pode ter uma melhoria aqui no hospital, pode ter isso aqui. As pessoas têm que entender que tem outras áreas que, se a gente auxiliar, elas vão gerar mais recursos que vão melhorar a nossa educação e a nossa saúde. Não dá pra gente simplesmente abraçar duas áreas e esquecer os demais, né? Como é que a gente vai falar de turismo com cachorro abandonado? Como é que a gente vai falar de saúde com cachorro? Eu já dei aula em escola que tinha infestação de bicho de pé e carrapato, né? Que as crianças iam no parquinho e voltavam com a mão cheia de bicho de pé, né? Eu já vi gente morrendo, atropelando um cachorro e caindo da moto, né? E quebrando o pescoço, infelizmente falecendo. Então, assim, tá tudo interligado, né? E às vezes as pessoas acham que o Estado é educação e saúde. Não é. Eu particularmente, eu entrei em política por causa de árvore, pessoas e animais. Eu tento orbitar em torno dessas causas, mas não quer dizer que necessariamente vai ser o meu único caminho, o meu único fim, né? Tanto que eu já estou com várias outras ideias de várias áreas. Mas às vezes as pessoas, eu entendo o momento, elas não têm muita paciência, né? A gente já sofreu demais, a gente quer resolver as coisas amanhã, hoje, e às vezes a gente acaba ficando frustrado por causa disso. Igor, o que tu gostava de brincar quando era pequeno? Eu era bem imaginativo, primeiro Jaspion, brincava com o Jaspion, Changeman, fazia meus filmes. Tu era cineasta. Gostava de histórias, assim, gostava de jogar futebol, mas quando eu jogava futebol, não era jogar futebol, a gente tinha que imaginar os dois times, tal, e aí narrava o jogo, tanto que eu tava... Todo um roteiro, tinha todo um roteiro. O homem tem muito esse lado do fator físico, né, de sobrepor, da disputa, tá intrínseco na gente, né, e eu tinha isso muito forte, eu gostava muito de brincadeira, de exploração, às vezes de lutinha por causa do Changeman, do Jaspion, ou futebol para daí competir com o outro, né? Sabe o que eu descobri ao longo do tempo, entrevistando mais de 400 bilhões de pessoas? Que as pessoas acabam fazendo. As pessoas mais felizes que eu conheço, mais realizadas, são aquelas que, quando adultas, elas realizam coisas que são muito parecidas com o que elas gostavam de brincar quando eram pequenas. Sim. E aquelas que não realizam são as mais infelizes. Eu tenho 2 momentos na minha vida, assim, cara, em que eu me lembro deles e sei que de alguma maneira eles me definiram. Eu me lembro
daquele filme Quero Ser Grande, do Tom Hanks, que ele dança em cima do piano. E eu queria muito trabalhar com brinquedo. E hoje eu desenvolvo jogos educacionais. Né? E quando eu vi aquele filme, eu sentia, tem alguma coisa aí do meu futuro. Né? Eu sentia de alguma maneira que eu queria estar criando alguma coisa assim. E na política também, teve uma vez a novela Top Model, não sei se te lembra, tinha um personagem que era o Igor e tal, e o pai dele um dia falou pra ele, um dia tu vai ser vereador da nossa cidade. Tu achou que era pra ti? Eu disse assim, é pra mim. E até hoje ficou, sabe? Tu achas que a gente recebe, assim, alguns recadinhos que vêm do universo? Ou tu acha que as coisas são aleatórias e a gente constrói? Eu acredito muito em Deus, né? Como eu te falei, eu entrei numa sala de aula e eu senti que parecia que eu tinha feito aquilo minha vida inteira, né? Eu não acredito que a nossa vida é igual uma TV que vai desligar e vai acabar, né? Eu acho que a nossa mente é muito mais poderosa, né? Seja para mundos etéreos, seja para onde o nosso espírito vai, mas há uma continuação, né? A gente vê por pessoas próximas da gente passar por situações que tu diz, não, isso aqui não é um acaso, isso aqui não é, isso aqui tem algo muito mais ligando todo mundo. E muito do que eu faço na política é porque eu acredito nisso, né? Porque eu acredito que se Deus me deu a capacidade para me enxergar as coisas, fazer desse jeito, eu tenho que retribuir, né? E é em virtude muito do que eu acredito que tem uma continuidade que a gente enfrenta os desafios que a gente tem aqui. E eu acredito que tem uma pessoa na tua vida que também te faz melhor a cada dia, que é a tua esposa. Com certeza. Recém-casado. Mais ou menos, né? Já quase 5 aanos e meio, mais 6 de namoro. Quase 12 anos. Então, é porque ele é apaixonado, ele bota umas coisas no Face, ele não sei o que, tudo apaixonado, isso é muito bacana. Mas vocês não têm filhos? Não. Humanos. Exceto os meus cachorros, né? Meus 26, né, agora. Assim, a gente tá muito comprometido nas nossas causas, né? Ela é designer, né, de moda, ela é estilista, então ela trabalha em empresa, é uma correria. A gente fica com muito medo de botar uma criança no mundo, né? Nesse mundo de hoje, tudo assim. E como meus cachorros são todos, na maioria, adotados que eu peguei, eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Eu já dei aula em escola, que as crianças chegavam e diziam, professor, deixa eu passar o fim de semana na tua casa para jogar videogame, me leva junto. Eu queria levar toda a vida. Imagina, você conversa com meus cachorros, né? Então eu venho conversando muito de talvez o nosso primeiro filho ser uma criança de fato adotada, assim. Mas tu entras na fila agora, querido? Não, a gente já demora. Tá entrando. Demora um pouquinho para chegar. Já tá entrando. E o filho vai acontecer, eu tenho vários sobrinhos, né? E a gente pensa, mas ainda no momento a minha esposa tem 29 anos, então dá pra gente ainda pensar nisso. Tá, peraí, ela tem 29, vocês começaram a namorar trocentos anos atrás. Você é um menino que pegou uma menina menor de idade. Não. Ela na verdade tem não 30, ela tem 30. Tu ela não tinha fica 18. vermelho. Tinha 18. E fazem 11 anos e meio, não fazem 12. Pegou o Michel Temer, fazendo as contas da menina assim, mesmo de 18. Ela tinha 18 e até é muito engraçado que a gente se conheceu aqui, mas a gente se reencontrou em São Paulo. Gente, que história de amor! É o destino, isso fica no meio daquilo lá tudo. Ô Igor, vamos falar, a gente falou da Raquel, vamos falar de outras mulheres importantes na tua vida, sim. Tua avó, tua mãe, mas eu queria falar na realidade na tua família como um todo. Quais são os valores? É uma pergunta que eu sempre faço para meus entrevistados. Os valores principais que a tua família colocou para ti, que tu acha que isso tu vai descarregar para sempre. Minha mãe e meu pai sempre me ensinaram que as pessoas são iguais, que eu tenho que respeitar todo mundo, que eu tenho que ser educado com todo mundo, independente da cor, da religião, né? Me ensinou que valores importantes a gente leva para a vida inteira. Me ensinou em criança o que era certo, o que era errado, né? E me deram um horizonte, principalmente, né, os pais, eles servem para criar lembranças e memórias boas pra gente, né? Porque eles sempre, mesmo que eu perca, eles sempre vão estar na minha cabeça, né? E eles me deram um caminho, né? E isso pra mim não tem preço, né? Não tem preço. Verdade. Bom, hoje qual é o maior desafio da tua vida? Hoje o meu maior desafio é eu conseguir transformar os meus sonhos políticos em realidade, né? Ser cada vez um filho melhor
para minha mãe, meu pai, ser um marido cada vez melhor, continuar dando aula do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei, né? E ajudar a nossa cidade, mesmo aquelas pessoas que às vezes não te compreendem, né? Porque também a crítica é uma forma de muito crescimento para ti. Então o meu desafio hoje é conseguir construir o que eu acho certo, conseguindo respeitar e entender a maior diferença possível. Não tem como não dizer que meu grande desafio hoje, agradecendo a Deus que eu não tenho problema de saúde, não é o desafio político, não é de botar as ideias que eu acredito que vão modificar a nossa cidade em prática. Porque são muitos opostos, como a gente está falando. Eu achei que essa ideia de R$1 ia ser amplamente aceita. Vai ajudar, vai castrar o seu cachorro, o teu cachorro vai tirar os cachorros de rua, mas acabou, né, sendo grande parte isso, mas de alguma maneira também não aconteceu. Então é um desafio constante, né? Um desafio constante, tem que ir te adaptando. Mas por um lado, cara, eu me libertei, né? Eu quebrei minhas correntes, não tenho medo de propor projeto polêmico mais nenhum, né? Mais do que a gente viu e não tem problema nenhum. Acho que isso pode ser até um destino, de certa maneira. Assim. Tu és professor de história e tu sabes que as grandes transformações de todas as sociedades se deram por pessoas que sonharam coisas que pareciam maluquices, e elas sonharam e elas realizaram, elas foram atrás. Se elas não tivessem ido sozinhas num primeiro momento, nada teria acontecido. Teve uma pessoa que falou pra mim, que já é aposentado, mas se envolveu muito tempo com política, ele falou assim: Igor, quando as ideias boas acontecem, alguma coisa sempre vai acontecer para tentar atrapalhar o caminho. Sempre. É assim desde o início dos tempos. Tá falando de desafio? Eu quero falar de um grande desafio que tu não tá podendo agora, que é o restaurante Peninha, maravilhoso, que tem aquele almoço incrível todos os dias, à exceção de domingo. E agora o restaurante Peninha tem um rodízio de pizza de sexta a domingo, mas é para tu comer. É uma coisa boa, bem servida, maravilhosa, num preço inacreditável. E fica a minha sugestão, restaurante Peninha, sempre um atendimento maravilhoso, quase em frente à Rádio Araranguá. Sempre a minha dica, porque eu estou sempre comendo lá e sempre falo aqui do que é o melhor. Faz um desafio da dieta, amigo? Tô no desafio da dieta. Tu falou aqui, já me deu vontade de sair correndo ali pro Peninha para comer. É difícil, esse desafio também é difícil, né? Olha, eu sonho que eu tô comendo. Eu sonho que eu tô comendo. Eu sonho que eu tô comendo. Ai, que dó! E eu digo, mas tá bom, daí eu acordo, eu não tô comendo nada. Mas isso é o que é? Tu queres ficar mais bonito, tu quer ficar magro, tu quer ficar saudável, o que é? Não, mas eu sou muito ocioso, né? Eu paro na frente da geladeira com a porta aberta e fico pensando na vida até que eu vejo alguma coisa e como. E essa, principalmente à noite, eu tô chegando e eu tô ficando muito ocioso, eu tô comendo e eu percebi que eu aumentei meu número de... Teria que ter crescido mais para manter o MC. Aí eu disse assim, opa, peraí, velho. E a gente pensa pelo lado da saúde também, né? Eu quero viver muito ainda, né? Eu quero ver meus netos, eu quero fazer um monte de lei ainda, se der certo, né? Continuidade. A gente tocou aqui no assunto de beleza e eu lembrei também, né, do Betinho. O salão do Betinho é incrível. Sem contar a pessoa que o Betinho é. Ótima pessoa. O Mário faz design de sobrancelhas. Ele tem agora um procedimento, dá uma olhada aí. Não é demais? Demais, né? E o Betinho, maravilhoso, faz penteados, faz corte, faz pintura, faz tudo que tu imaginar. E ele te dá um up, assim, porque mesmo que tu só mexa no reboco, tu já se sente tão bonito que aquela coisa vem uma mudança interna, uma coisa acompanha a outra. E tem a Ritiele também, a Ritiele maravilhosa, faz as minhas unhas, as pessoas pensam, mas isso unha é de verdade, querida. Vai lá e pergunta pra Ritiele como é que ela faz isso aqui. É só ir toda semana, ela tem um segredinho que eu não vou contar aqui. Marca com a Ritiele também no Salão do Betinho. E a novidade também em beleza é Sinara Nazário, maravilhosa. Ela é dentista, mas é especializada em estética e também está trazendo uma revolução. Ela é da região de Brusque, mas uma vez por mês ela está aqui em Araranguá, trazendo tudo que ela aprendeu, tudo que ela sabe aqui pra gente da região de Araranguá. Dá uma olhada.
Ótimo, né? Então liga e agenda. E Igor, a gente está encerrando a nossa entrevista. Eu quero agradecer muito a tua presença, parabenizar pela tua coragem, pela tua sensibilidade. Tu és uma pessoa inspiradora, eu sei o quanto isso é uma responsabilidade também, mas tu és uma pessoa inspiradora em muitos aspectos, Eu acho em todos os aspectos, até na dieta que tu tá fazendo, tu é inspiradora agora. E a gente deseja assim, muita saúde, muito sucesso na tua caminhada, que um dia tu consigas, inclusive, ser o prefeito dessa cidade. Karen, eu queria te agradecer pelo espaço, queria dizer que isso que tu falou pra mim vale muito pra ti também, tá? Eu fiquei muito feliz quando eu vi que tu foi homenageada também na Câmara naquele dia. És uma mulher com M maiúsculo, tá? E a nossa cidade tem muita sorte de estar aqui nos ajudando e nos inspirando também, né? Eu vou continuar fazendo meus projetos. Eu estou entrando agora com um projeto que envolve professores, educação. Vou explicar para o pessoal aí nas redes sociais. E eu queria pedir o apoio das pessoas, que se algum projeto, alguma coisa vocês não entenderem, busquem conversar comigo. Se vocês tiverem ideias, legislem através de mim, tragam essas ideias até mim, vamos construir junto e não vamos ter medo de ideias polêmicas. São nessas ideias que vão estar a transformação da nossa cidade. Eu agradeço pelo espaço e estou sempre à disposição, qualquer horário, sempre que tu quiser, minha amiga. Obrigada, tá? querido, muito obrigada. Obrigado pelo espaço. Eu fico por aqui essa semana, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Beijão, até lá, tchau, tchau.